Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Sabemos muito bem que se nós nos reunirmos em nome de Jesus, Ele se faz presente no meio de nós. Nós estamos numa série de estudo que eu posso lhe dizer que é de fundamental importância para a minha, para a sua, para a nossa vida cristã. Isso nos traz um acordo, um desperta. Isso nos leva a entendermos que Deus procura em mim e em você um padrão de vida cristã. Mas esse padrão de vida cristã que Deus busca na minha vida e na sua vida, não somente em mim e em você, mas em todos os que estão aqui para louvor e glória do nosso Deus. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor Todo-Poderoso. Diga glória a Deus! Em nome de Jesus, em 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, aconteceu que, você já foi pego de surpresa, sem esperar, uma situação adversa na sua vida? Você já foi pego de surpresa, de uma situação, de uma adversidade que você não esperava? Que de repente você disse: meu Deus, o que foi isso? Por que isso? Ou por que está acontecendo? Veja que aqui em 2 Crônicas, quando ele começa dizendo, ele diz: e sucedeu que, depois disto. Então veja que alguma coisa está para acontecer. Mas essa alguma coisa que está para acontecer, não vai acontecer por acaso. Não vai acontecer somente pelo fato de que vai acontecer. Existe algo que fez com que isto acontecesse. Não adianta eu continuar a leitura se nós não tivermos esta resposta. Porque veja que ele diz: e sucedeu o que? Depois disto. Depois de quê? Depois de quê? Então não adianta eu continuar a leitura. Por mais que a gente, vamos lá, vamos ler, tudo bem. Mas aí nós vamos ficar com a pulga atrás da orelha. Espera ainda. Por que esse versículo começa: e sucedeu o que depois disto? Depois de quê? Então veja que o que está para acontecer, o que está para sobrevir, nos leva a entendermos que nós temos que olharmos para trás e analisarmos e vermos e sabermos o que foi que aconteceu anteriormente a esse capítulo e as coisas que estão para acontecer, porque a única forma, jeito e maneira de entendermos o que está para acontecer. É interessante que nós somos cristãos cheios de questionamentos. Todos nós somos. Isso está na nossa natureza, viu? Todos nós, infelizmente, sempre temos os nossos questionamentos. Questionamentos esses que, sem percebermos, nós colocamos em prática, às vezes, cegamente. Não é por maldade. Eu acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, e esses questionamentos são levados até Ele, eu acredito que o Senhor até dá uma risada. Porque Ele sabe que nós somos seres que questionam. Questionam como, por exemplo: meu Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Quantos aqui não já questionou dessa forma? Meu Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso me sobreviesse? Interrogações essas que, sem nós percebermos, nós elevamos a Deus. Como que se nós, sem percebermos, colocássemos a Deus na parede, ou encostássemos na parede e colocássemos na conta de Deus. Você tem que entender que a respeito do nosso Deus existe a vontade permissiva e a passiva. Deus nunca em momento algum quer ou queira o mal de ninguém, nem o meu, nem o teu, nem o nosso sofrimento. Por isso, desde o pecado de Adão e Eva, Deus providenciou nos profetizando que haveria de vir aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele veio, Jesus de Nazaré. Só que é interessante entendermos sobre isso, por quê? Porque o Senhor nosso Deus, em muitos casos, Ele tem de permitir. Não é a vontade dEle, não é que Ele queira. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Jó.
A Bíblia Sagrada diz que Satanás levantou um questionamento diante de Deus e todo mundo sabe disso. É interessante que Satanás, quando teve uma conversa com Deus, ele disse assim: toca em tudo quanto ele tem, e verás que ele blasfemará de ti na tua face. Veja que Satanás está dizendo exatamente o que ele espera que as pessoas façam, que blasfeme. Blasfemar é exatamente isso, é jogar na conta de Deus o que está lhe sobrevindo, o que está lhe acontecendo. Então Satanás, ele espera que a gente faça isso. Ele espera que nós venhamos a murmurar, a reclamar, a praguejar e tudo mais. Ele não espera que façamos o contrário. É como a luta. Ele espera que a luta nos impeça de chegar na casa de Deus, porque vamos dizermos assim: não, eu estou tão desmotivado, eu estou tão desencorajado, eu estou tão desestimulado. Mas espera ainda, eu nunca vi nenhuma luta estimular alguém. Eu nunca vi uma provação, uma dificuldade alegrar a seu ninguém. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém sair pulando, cantando, adorando a Deus, dizendo: nossa, eu estou tão feliz porque eu estou passando uma luta, mas eu estou feliz da vida. Eu nunca vi. Mas é como se nós não soubéssemos disso. É como que se isso passasse diante dos nossos olhos, e mesmo ouvindo, logo com pouco tempo nós esquecemos. E vem a luta e murmuramos, e vem a luta e reclamamos. Nós esquecemos. Sabemos, é como que se não soubéssemos. E essa é a grande verdade. Você não vai ver nenhuma luta te estimulando, te empolgando, não, pelo contrário. Ela vai tirar de você exatamente essa capacidade de resisti-la. Toda luta procura tirar de mim, tirar de você a capacidade de resisti-la. A luta não quer que você a resista. A luta quer que você se acomode. A luta quer que você olhe para o problema e você não se veja capaz em si mesmo de vencê-la. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer você ter caminhada contrária, sentimentos contrários, pensamentos contrários daquilo que você precisa ter para vencer a luta. Então você é levado a pensar em desistir. Você então é levado a 1000 pensamentos em frações de segundos, e você começa a se ver derrotado, você começa a se ver doente, você começa a se ver deprimido. Quer dizer, são tantos pensamentos que vêm na sua mente, que cada pensamento ruim que você vai ter é uma porta que vai se abrindo, e uma oportunidade de uma mudança de estação de vida que vai se fechando. Porque é isso que a luta nos proporciona. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, que Jesus estava dentro de um barco. A Bíblia diz que enquanto o barco estava indo muito bem, obrigado, os apóstolos não tinham do que se preocuparem. Não tinha de que eles ficarem tristes, ou nervosos, ou aflitos, ou até com medo. Só que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que na metade do caminho, os ventos começaram a ser contrários. Todo começo é um mar de rosa. Todo começo empolga, todo começo estimula. É como quem diz: oh, glória a Deus, vou começar a faculdade. Você está empolgado, você está estimulado. Só que você não faz a medida do quanto isso vai lhe custar. De que mesmo adentrando a faculdade, vai ter pessoas lá que vão fazer de tudo, como que se essas pessoas fossem melhor que você, para lhe desestimular. Então veja que muitas vezes no começo é um mar de rosa. Você está empolgado, você está: nossa, vai dar certo, eu vou chegar lá, glória a Deus por isso, aleluia, amém. Você tem um projeto, você tem um plano, você tem uma ideia, é isso que eu vou fazer, você se estimula, você então é isso que eu vou fazer, tudo bem, está tudo, sabe, bem direitinho na sua mente, tudo configurado na sua mente. Só que aí quando você começa a pôr em prática, e às vezes você nem começou a pôr em prática, começa a se levantar as resistências, que vai fazer de tudo para que você não se veja capaz. E muitos, infelizmente, sepultam, enterram as suas ideias. E aí, infelizmente, matam a semente antes de germinar, crescer e dar seu fruto. O que é interessante que veja que eles estavam na metade do caminho. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 e diante, os ventos começaram a vir ao contrário. E aí foi na hora em que o problema fez com que eles abrissem a boca.
E eles começaram então a reclamar: porque não se dá que pereçamos, não se importa com a gente, o Senhor não está vendo. Nossa, foi tanta coisa, que Jesus pôs-se de pé, os repreendeu, chamou a atenção, deu um puxão de orelha neles. E a Bíblia diz então que ele diz: aquieta-te mar, cala-te vento, e houve grande abundância. Sim, nós temos que no momento como esse, não é reclamar, murmurar, nós temos que clamar. No momento como esse é o momento do clamor. Se for para chorar, chora. Se for para chutar o pau da barraca, que chute o pau da barraca. Mas o que você não pode fazer é se entregar literalmente à luta. Você não pode se entregar-se a ela. Você não pode se entregar-se à dificuldade e esperar que o problema em si mesmo se resolva. Nenhum problema em si mesmo vai se resolver por si mesmo. Você pode até acreditar, pensar, ser levado a crer que o problema ele vai se resolver por si mesmo. Não, ele não se resolve por si mesmo. Ele pode até ficar stand-by, pode até ficar debaixo do tapete, mas por você não o ter vencido, por você não ter confrontado o problema, por você não ter partido para cima, mais cedo ou mais tarde a tendência dele é se reerguer, se levantar, e às vezes até numa proporção muito maior. Muito maior. Então veja que aqui em 2 Crônicas capítulo 20 diz: e sucedeu o que depois disto? Mas depois de que, meu Pai do céu? E claro que nós sabemos que esse capítulo fala de um grande homem chamado Jeosafá. Então, para nós entendermos, nós temos que voltarmos, temos que irmos ao começo da caminhada desse homem, para nós entendermos de verdade. Porque eu não posso fazer uma maldade dessa, eu não posso continuar aqui a leitura, falar das coisas que vão acontecer, se nós não sabemos nem o que tinha acontecido antes. Então vamos lá, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 17. 2 Crônicas 17. Segunda Crônicas, capítulo de número 17, versículo de número 1, diz assim: e Jeosafá, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas eu acredito que deva estar em maiúsculo, nos trazendo e chamando-nos atenção a esse nome. E Jeosafá, seu filho de quem? Do rei Asa. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. Eu vou ler de novo, porque eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Então vou ler de novo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se a favor de Israel. Amém? Não, vocês estão me dizendo que Josafá, filho do rei Asa, assumiu o reino após a morte de seu pai, e a primeira coisa que ele fez foi fortificar-se contra Israel? Vocês estão querendo me dizer que Josafá se fortificou contra os escolhidos de Deus? Para pensar. É isso mesmo que está escrito aí na Bíblia? Vocês estão me dizendo que Jeosafá, filho do rei Asa, assume o reinado, e a primeira coisa que ele faz é fortificar-se, não a favor de Israel, mas contra Israel? Mas espera ainda, Israel não é o povo de Deus? Israel não é a nação escolhida pelo Senhor através de Jacó, quando este disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E ele disse: pois a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel. E agora de repente vocês estão me dizendo que Josafá se fortificou-se contra Israel? A questão aqui é: por que Josafá se fortificou contra Israel? Por que ele fez isto? Primeiro eu quero que você entenda que nesse tempo, infelizmente, Israel se encontrava contaminada.
meio que servindo a Deus e não o servindo. Tipifica hoje, infelizmente, a igreja. E quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo igreja placa denominacional. Eu estou falando de igreja chamada eu, igreja chamada você, igreja chamada nós. É interessante que nesse tempo, infelizmente, Israel permitia a idolatria. Então, uns serviam ao Senhor e ao mesmo tempo também a idolatria. É interessante que nesse tempo você pode ver que Israel, infelizmente, já não via mais pecado como pecado, iniquidade como iniquidade. E há uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é o ato cometido, iniquidade é um desejo velado, ou também é um erro cometido não para que as pessoas vejam publicamente, mas algo que a pessoa faz de forma iníqua, que quer dizer iniquidade, que quer dizer velado, que quer dizer escondido. É aquela prática que a pessoa pega o celular e vai para o banheiro fazer, você sabe o que. Quer dizer, práticas errôneas que a pessoa faz, porque humanamente falando não vê ninguém, mas esquece que Deus está presente em todo lugar. O que é interessante é que nesse tempo Israel andava desse jeito. Israel andava assim. E Josafá, que está assumindo o reino agora, ele olha para Israel e ele pensa, não é uma boa companhia. Eu não os quero do meu lado. Eu não os quero comigo. Então ele, no caso Josafá, vai cometer essa atitude, vai tomar essa atitude, porque vê que Israel, naquele momento, para ele não é uma boa companhia. Não, eu não quero. Eu simplesmente não quero e acabou-se. Então ele não está aqui rejeitando Israel, não está dizendo que Israel, não, nada disso. Ele simplesmente está batendo o pé e tomando uma decisão. E a decisão que ele está tomando é, nesse momento, nesse instante, Israel para mim não é uma boa companhia. Então é isso que Josafá está fazendo. Então Josafá está tomando essa atitude. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá. Interessante, né? Porque a Bíblia vai começar a dizer como foi que ele se fortificou-se contra Israel. E a primeira coisa que diz é, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá. Hoje essas cidades são áreas da minha, da tua, da nossa vida. Hoje essas cidades são áreas da minha, da tua, da nossa vida. Você tem que entender em nome de Jesus que esses soldados que outrora eram soldados humanamente falando, hoje são no que é espiritual, são os anjos do Senhor. Você tem que entender que Satanás, o diabo que rege este mundo espiritual, e há uma luta, uma batalha travada entre Deus e eles, e que eles procuram em tudo intervir no meu mundo, no teu mundo, no nosso mundo, na minha felicidade, na tua felicidade, na minha paz e na tua paz. E para isso eles vão querer tomar de conta de áreas da minha, da tua, da nossa vida, do casamento, da família, do comércio, do trabalho, dos filhos. E aí, se nós não tivermos o cuidado, nós deixamos, sabe, isso a desejar. Nós começamos a pensarmos o seguinte: pelo fato de eu ser de Deus, pelo fato de eu ser crente, Satanás, o diabo, nunca vai ter a coragem, a impetulância de querer vir adentrar a minha casa. Pois eu estou aqui para lhe dizer que, me perdoe, você está errado. Você está errado. Porque a Bíblia Sagrada diz de forma bastante clara que ele, o inimigo, veio só para isso: matar, roubar, destruir. E ele veio para roubar, matar e destruir o quê? Roubar o que se tem, matar o que está vivo e destruir o que você pode ter construído. Isso em todas as áreas. É interessante entendermos isso porque a Bíblia Sagrada diz que se o Senhor não guardar a nossa casa, mas não é só na forma do falar. Se o Senhor não guardar a minha, a tua, a nossa casa, em vão vigia o sentinela.
Você está travando uma batalha, quer você queira, quer não. E esta batalha que você está travando, o inimigo, o diabo, o nosso arco inimigo, ele está, sabe, bramando como leão, buscando na nossa família quem ele possa tragar, quem ele possa destruir, quem ele possa perverter, quem ele possa iludir, quem ele possa persuadir, quem ele possa trapacear, quem ele possa desviar do caminho. E você vai ver isso lá na frente, que tudo isso que eu estou te falando, a forma persuasiva que ele trabalha, é algo tão impressionante que você, se não tiver o entendimento, você, meu Deus, você fica, como é que pode uma coisa dessa? Então veja que o rei Josafá, ele vai se fortificar contra Israel, colocando soldados em todas as cidades fortificadas. Você precisa, em nome de Jesus, quando você orar, acionar por direito, um direito que você tem, concedido por preço de morte, crucificação, ressurreição, por preço de sangue. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que os que confessam Jesus Cristo aqui na terra, Jesus Cristo os confessará diante dos anjos. Diante dos anjos, está na Bíblia. Eu vou repetir esse versículo. Você já confessou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Você já confessou a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Porque se você ainda não o confessou, você tem que confessá-lo. Porque a Bíblia Sagrada diz que os que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o Senhor os confessa diante dos anjos. Quando você disse assim, Senhor, eu te aceito como meu Salvador, na mesma hora, Jesus de Nazaré, segundo as Sagradas Escrituras, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, o próprio Senhor Jesus Cristo apresentou você aos anjos. Porque a Bíblia diz que os que confessam Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo os confessa diante dos anjos. Então naquele momento a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor, mandado pelo próprio Senhor Jesus, para acampar, para estar ao teu lado, para que você ao andar não tropece em pedra alguma. Então ele foi enviado para te proteger, ele foi enviado para te guardar, ele foi enviado para estar contigo. Tudo bem, todo mundo sabe disso. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi enviado para obedecer à voz da palavra de Deus. Isso é tão interessante que a Bíblia diz que Satanás tentou a Jesus Cristo no deserto. E quando, tendo este sido vencido por meio da palavra de Deus, nos últimos versículos de Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que vieram os anjos do Senhor e o serviram. Então os anjos do Senhor, eles foram enviados para te servir, para servir você. Só que se você não os ordenar, se você não der a eles um direcionamento, uma direção, eles vão ficar ali de braços cruzados, olhando para você, enquanto que eles veem o mundo espiritual, o perigo que você está passando, o perigo que os seus filhos estão passando, seu marido está passando, que a sua vida financeira está passando. Então eles ficam olhando e não podem fazer nada. Por quê? Porque eles não podem invadir a minha, a tua, a nossa vida. Eles só podem fazer alguma coisa mediante a tua autorização. Enquanto você não autorizá-lo, enquanto você não disser anjo do Senhor, e quando você não fizer isso, os anjos estão sim lá, apostos, estão com as suas espadas ainda na bainha, esperando que você os acione, para eles tirar a espada das bainhas e guerrear a minha, a sua, a nossa guerra. Isso é verdade. Então veja que o Josafá, ele pôs soldados em todas as cidades fortificadas. Então ele fortaleceu com soldados. Então veja que, biblicamente falando, você precisa fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo anda ao meu, ao teu, ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas parece que as pessoas não conseguem ver isso.
Isso não é loucura, não. Ah, pastor, é porque o senhor tudo tem que demonializar. Não estou falando nada disso, não. É porque a Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no Espírito Santo. Irmão, não tem lugar melhor para viver do que no mundo, irmão. O mundo em que a gente vive, irmão, olha, no dia que Jesus Cristo vir para nos buscar, nós vamos dizer assim para Ele: nós não vamos, vá sozinho, porque aqui que é lugar para se viver. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga você, eu não. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, pertence àquele infeliz. Deus ganhou através de Jesus Cristo autoridade, poder e domínio para intervir no nosso mundo, sim, mas precisa com que você o legalize. Você tem que legalizar a autoridade do nome de Jesus. E aí ele continua dizendo: e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá. É interessante, né? Porque veja o passo a passo de Josafá. E estabeleceu guarnições na terra de Judá. Suprimentos. Como é que está a sua casa, a sua vida de suprimentos? Como é que está? Pastor, está difícil. Olha, eu estou trabalhando, não estou vendo rendimento, eu estou ganhando meu salário, mas não estou vendo a coisa render. Para só ter uma ideia, parece até diminuindo o que eu estou ganhando. Mas também, né, pastor, com o governo que nós estamos vivendo hoje, biblicamente a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo de Deus geme. Sim, tudo isso eu sei, está na Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada também diz, está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, que nós, como nação escolhida por Deus, como sendo nós a menina dos olhos do Senhor, a Bíblia diz que mesmo em tempo de tempestade e mesmo em tempo de deserto, a Bíblia diz, está escrito que o Senhor nosso Deus, a mim, a você, a nós nos suprirá. Veja que ele agora vai pôr guarnições, suprimentos, e ele continua mais, vamos lá. Como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. Ah, meu irmão, olha para o irmão que está do seu lado e diz: segura essa, irmão. Não, está fraco. Olha para o irmão e diga: segura essa, irmão. Preste atenção e olha para cá. Irmão, se você não avançar, o inimigo, ele avança. Se você não ocupar territórios, ele ocupa. Isso aqui é algo muito sério. Cada vez mais, infelizmente, nós estamos sendo cada vez mais menos ensinados sobre essa existência do mundo espiritual. Parece que é como que se o inimigo não existisse, é como que se aquele infeliz não fosse tão mal quanto ele é. Eu quero que você entenda o que está escrito aqui, porque está escrito aqui, olha. Olha o que a Bíblia diz que Josafá fez. Primeiro se fortificou-se contra Israel. Não, Israel nesse momento para mim não é uma boa companhia. Se você vê que aquela pessoa não te aproxima de Deus, me perdoe, não insista. Primeira coisa que você tem que pôr no teu coração: pessoas de Deus te aproximam de Deus. Segunda coisa que ele vai fazer, vai colocar soldados. Vai colocar soldados nas suas cidades fortificadas. Devemos colocarmos anjos do Senhor para guardar áreas da nossa vida. Precisamos. A terceira coisa que ele vai fazer, guarnições, suprimentos. Mas essa daqui é mais séria ainda. Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito aqui na palavra de Deus, como também, dá para você repetir comigo, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Que seu pai, vamos lá, que seu pai, Asa, tinha tomado. Mais uma vez, que seu pai, Asa, tinha tomado. Olhe para cá, por favor, preste bem atenção. É interessante, né? Porque o rei Josafá, ele entende que Deus é um Deus que quando dá, ele não toma.
Josafá sabe que Deus, quando abençoa, está abençoado. Mas não quer dizer que o inimigo não vá fazer de tudo para tomar a bênção que Deus nos deu. Você já deve ter lido em 2 Samuel, quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito na cidade de Ziglag. Quando Davi chega na cidade, é de partir o coração. Porque a Bíblia diz que ele chega na cidade, e quando lá chega ele com os seus soldados, toda a cidade tinha sido sitiada. A Bíblia diz que as mulheres foram levadas cativas, os homens foram levados prisioneiros. A Bíblia Sagrada diz que tudo pelo que eles tinham trabalhado tinha sido queimado a fogo, e o que não tinha sido queimado a fogo tinha sido levado pelos soldados inimigos filisteus. Só que o problema não é esse, irmã Lourdes. O problema, você sabe o que é? É que você, passando as páginas da Bíblia, você vai ver que lá está escrito que todas essas coisas eram promessas de Deus para Davi. Deus tinha prometido a Davi, e tinha cumprido a promessa, e tinha dado tudo quanto Davi tinha alcançado. Mas mesmo assim o inimigo veio e passou a mão nas promessas de Davi. Você tem promessa de Deus, e eu digo que o diabo está lutando ferozmente para colocar o dedo sujo dele no meio. Porque Satanás sabe que Deus abençoou, está abençoado. Deus te colocou naquele emprego, e o inimigo está levantando pessoas lá para te entristecer, para te abater, para te desencorajar, para te desestimular, para você simplesmente não acreditar no seu potencial. E isso ele tem feito, e não vai fazendo só uma vez. É como as ondas do mar que vai e vem, vai e vem, vai e vem, para ver se te enfraquece, para ver se te entristece, para ver se te desmotiva, para ver se te desencoraja. Em outras palavras, para roubar a promessa que Deus te deu. Quando Davi chega e vê tudo aquilo, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. É impressionante que os soldados se levantam contra Davi para matá-lo. E a Bíblia diz que está escrito: e fortificou-se, fortaleceu-se Davi no Senhor seu Deus. Está escrito. Escute isto, porque o rei aqui, Josafá, a Bíblia está dizendo que, tendo seu pai tomado cidades, ocupado cidades que Deus tivera lhe prometido, agora o que é que ele fez? Ele simplesmente, segundo a palavra do Senhor nosso Deus, ele, assim como as outras, colocou soldados para guardá-las, porque ele sabia que Deus não iria tomar as cidades dele, mas o inimigo ia fazer de tudo para tomá-la de volta. Quais são as promessas de Deus na tua vida que o inimigo está lutando para roubar de ti? A Bíblia diz que a paz de teus filhos será abundante. Teus filhos não é para estar te dando dor de cabeça, perturbação, insônia, não. A Bíblia diz que o casamento provém do Senhor, marido e mulher, mulher e marido. A Bíblia não diz que foi para viver em tapas e beijos, Leandro e Leonardo. A Bíblia diz que o jardim do Éden é uma representação da nossa casa. A tua casa não deve ser um palco de discussão, de briga, de intrigas, de desavenças, de palavrões, de nomes feios. Quais são as promessas de Deus na tua vida que o inimigo está fazendo de tudo para roubar, para tomar, para tirar de você a sua saúde? Você não pode ser essa pessoa que se acha quem ao ponto de você só viver doente. Não, nós temos um corpo, sim, somos um corpo físico, podemos ficar doentes, sim, podemos ficar doentes, mas viver doente é que não dá. Não dá. Porque biblicamente falando, Jesus Cristo, nosso Deus, providenciou-nos a cura para a alma, a cura para o corpo, e a Deus toda a honra e toda a glória, porque o Espírito não fica doente, ele se abate, mas não fica doente. Quais são as promessas de Deus na tua vida que o inimigo está tentando roubar de ti? Que ele está tentando tomar de você? É a sua loja?
que Ele está fazendo de tudo para que você viva momentos, sabe, de tamanha dificuldade, de tamanho aperto, de tamanha agonia, que você olhe para as outras lojas e você de repente vai parar naquela consciência, mas está ruim para todo mundo. Se você ficar nessa linha de pensamento, que diferença faz Deus na tua vida? Veja que Josafá, o que é que ele vai fazer? Menino, sabe de uma coisa? Eu vou também fortificar e proteger o que o meu pai já ganhou, porque eu sei que o inimigo, ao saber que eu agora assumi o reinado, eles vão querer vir para tomar o que um dia o meu pai lutou para possuir, que o meu pai um dia lutou para conquistar. Então é isso que eu vou fazer, é exatamente isso que eu vou fazer. E a pergunta que Deus está falando para você de forma muito simples é esta: quais são as promessas de Deus na tua vida que o inimigo está tentando de em tudo tirá-la de você? Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Você não pode ficar nesse Deus dará, que me perdoe, que você está, não. Nessa passividade que você se encontra, não. Você não pode aceitar. Se você baixar a cabeça, se você baixar a guarda, me perdoe, o inimigo vai sapatear, pintar e bordar. O inimigo vai fazer de tudo para quê? Para que você simplesmente sofra. E quanto mais ele conseguir tirar, roubar, impedir, trapacear, fazer o que for, para que as promessas de Deus na tua vida, aos poucos, vá perdendo sentido dentro de você e para você, ele vai tentando e vai querendo fazer. Isso aqui é muito sério. Você não pode ter essa passividade. Tem momento que você tem que levar até a Deus e falar: Deus, eu não aceito não. Eu não aceito isso para a minha vida. Para nós terminarmos, a Bíblia Sagrada diz, versículo de número 3: e o Senhor era com Josafá. Só agora a Bíblia vai dizer que o Senhor era com Josafá. Depois que veio primeiras atitudes de Josafá, agora a Bíblia diz que o Senhor era com Josafá. Deus é contigo, meu irmão. Oh, glória a Deus, ouvi aí um amém. Deus é contigo. Deus é com você. E se Deus é por nós, e maior o que está em nós, e se o meu, o teu, nosso inimigo por um caminho vier diante de nós, ele fugirá. E ferramenta preparada contra ti não, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança dos santos do Senhor, e ninguém resistirá diante de ti. Veja que agora vai estar escrito: e o Senhor era com Josafá. E o Senhor era com Josafá. Depois que ele disse: espera ainda, Israel para mim não é uma boa companhia. Depois que ele colocou soldados nas cidades fortificadas, depois que ele estabeleceu guarnições, depois que ele provou para Deus que ele estava ali para defender o que era dele, aí a Bíblia vai dizer: e o Senhor é com Josafá. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus não é com os covardes não, irmão. Não, está fraco. Pode dizer: Deus não é com os covardes não. Deus não é não. Se você ficar nessa linha de pensamento, vai pedir a conta do emprego, porque você está sendo perseguido lá, me perdoe. Não faz isso não. Faz não, porque o Deus que te colocou lá, é Deus para te guardar, é Deus para te proteger. Ele nunca disse para você que ia ser fácil. Se ele tivesse dito que ia ser um mar de rosa, se ele tivesse lhe dito: olha, vai ser, todo mundo vai ficar feliz com você, não. Em todo lugar em que você for trabalhar, sempre vai ter pessoas para se opor a você, mesmo que eles estejam trabalhando pelo que você está trabalhando. A questão é que tem pessoas que trabalham e dão trabalho. Essa é a grande questão. Depois de tudo isso, a Bíblia diz: e o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Dá para você dizer isso comigo? Nós já vamos terminar. Porque andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas espera ainda, mas o pai de Josafá não era o rei Asa?
Todo mundo sabe disso. E como é que a Bíblia vai agora atribuir que Josafá vai andar nos caminhos de seu pai Davi? Negócio esquisito, irmão. Sabe o que é interessante? É que, querendo ou não, por mais que você diga que não, mas 99,9% do povo, e preste atenção nisso, 99,9% do povo, se não tiver cuidado, eles não conseguem ter uma identidade própria. É interessante que Josafá, ele vai analisar o seu pai Asa, um bom pai, porque serviu ao Senhor, de forma excelente, irmã Cleidiane. Pode ler a história do rei Asa. O cara foi o cara arrebentou nos tempos dele como rei. O cara temia ao Senhor. Mas ele vai olhar não para o seu pai, vai olhar para Davi, que andou ainda muito mais do que seu pai Asa. E ele vai adotá-lo como exemplo, vai adotá-lo como modelo na vida dele. E ele vai começar a andar exatamente de acordo com como andou Davi. Por isso que a Bíblia diz, como andou Davi seu pai. Se amanhã na televisão, hoje nem tanto televisão, né? Se amanhã pessoas começarem a ver no estragado, que é o Instagram que eu chamo, no Instagram, um determinado tipo de corte de cabelo, você não precisa dar nem uma semana ou 15 dias, você vai ver pessoas com corte do mesmo jeito. Se amanhã você ver em determinados tipos de novela, porque novelas hoje, pelo que eu até entendo, deixou de até mesmo chamar a atenção. Hoje o que chama a atenção é celular, redes sociais. Se amanhã pessoas começarem a falar determinados tipos de palavreados, determinados tipos de fala, é impressionante que você vai ver pessoas que se aproximam de você, vai falar exatamente aquilo. Como é que tem pessoas que se deixam ser influenciadas por pessoas em que na verdade vão criar nelas uma identidade? E cada vez mais parece que as pessoas elas estão perdendo cada vez mais a sua própria identidade. Elas não querem seguir o bom exemplo, elas não querem seguir um bom modelo. Parece que seguir o mau exemplo, o mau modelo, parece ser prazeroso. Parece ser prazeroso. Parece ser satisfatório, parece que preenche o vazio, como na verdade não preenche. Traz um sorriso transparente, não é um sorriso verdadeiro. Você não precisa, escute, olhe para cá, levante a cabeça. Você não precisa beber porque outros da tua família bebem. Você não precisa, querer se vestir de tal forma porque os demais da tua família se vestem daquela forma. Você não precisa disso. Você não precisa, querer ser igual ou parecer com pessoas que você vê que no momento não estão andando de acordo com a palavra de Deus. Você não precisa disso. Você não precisa, fazer nada disso, por quê? Porque você tem o Espírito Santo como teu estilista. Ele sabe a roupa adequada para você vestir. Você tem o Espírito Santo, que Ele sabe exatamente quais são as palavras certas que devem sair da tua boca. Pessoas que estão se deixando cada vez mais ser influenciadas, muito mais por pessoas que não querem viver uma vida para Deus, e se deixam levar por isso. Quando na verdade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, entenda que a Bíblia diz que Deus era com Josafá, mas não era porque Josafá era rei, mas porque Josafá fazia o que era certo. Josafá fazia o que era correto. Josafá fazia o que pela palavra de Deus tinha o amém, o sim. Então quando na verdade Josafá vai precisar do Senhor, o Senhor vai estar ali do lado dele.
O Senhor vai estar ali com ele na peleja, vai estar com ele na batalha, e nós vamos aprender isso no domingo que vem, porque ele vai entrar dentro de um momento de tamanho problema, que na hora que ele aciona Deus, Deus está lá do lado, Deus está com ele. Meu Deus, tem noites que você não consegue dormir, quando a Bíblia diz que a noite foi feita para dormir. Tem noites que você roda de um lado, roda do outro. Tem momentos que você nada conta, mas às vezes você, me perdoe, você para dormir, você tem que estar drogado para conseguir dormir. Porque me perdoe, não estou falando nada contra, eu não sei da sua vida, mas quando eu digo drogado, não é usar drogas lá do mundo não. Eu estou dizendo é você ter que precisar de um comprimido para que você fique sedado. Quando a Bíblia diz que Deus dá aos seus um bom sono. Pastor, mas são as preocupações, pastor. Eu ando preocupado, sabe, com a minha mente tão cheia. Pastor, só eu sei das contas que eu tenho para pagar. Pastor, só eu sei, pastor, é uma responsabilidade muito grande, pastor. Pelo amor de Deus, pastor. Sim, eu sei disso, você acha que eu também não tenho? Você acha que você manter uma igreja como essa é fácil? Você manter uma família, que é o pastor Rafael e a família, é fácil? Você manter a igreja, você manter para a glória de Deus aluguel, água, luz, tudo que precisa dentro da obra de Deus, manter a minha família, você acha que isso é fácil? É não. E tem mais isso, porque é pela fé. Não existe esse negócio de que no final do mês eu sei exatamente quanto eu vou receber. Não existe isso, para mim não existe isso. Para mim não existe esse pensamento, sabe? Não existe isso, não tem esse negócio de que eu sei quando é que eu vou receber no final do mês. Quando às vezes eu vou fazer uma compra, a pessoa pergunta, quanto é que o senhor ganha por mês? Eu digo, não sei. Não sei. Porque assim, vai depender muito. Depois que todas as responsabilidades, depois que tudo foi pago, depois que foi tirado da obra do Senhor, que é do Senhor, é que se der, amém. Se não, eu vou para o joelho no chão, Senhor, usa alguém, meu Deus, toca no coração de alguém, e até hoje tem sido assim. Se você for ali no meu escritório, você vai ver que eu sempre vou no banco, e eu pego aqueles papéis do banco, não tem aqueles depósitos, papel de depósito? Eu faço isso há 29 anos. E eu pego aqueles papelzinhos de depósito, e eu então imprimo as faturas, que eu tenho para pagar, tanto de coisas compradas da igreja, coloco papel de água, coloco papel de luz, coloco o valor do aluguel da igreja, coloco as coisas de casa, coloco no papel. Aí eu pego esses papéis e eu começo a escrever pela fé em cada um deles. Aí eu coloco assim: Senhor, te dou graças, porque até aqui tem feito o teu servo prosperar, e pelas tuas mãos o Senhor tem enviado os teus rendimentos a esta casa. Aí eu coloco Enio, e coloco o papel da Enio dentro. E assim eu vou fazendo com todos. Depois que eu termino, o que é que eu faço? Eu venho para cá, coloco eles aqui em cima, e vou apresentar a Deus. O Senhor está aí, está aqui as responsabilidades financeiras que tem que ser pago. O Senhor está aqui, eu não tenho, mas o Senhor tem. E começa a profetizar, porque a tua palavra diz isso. E vou falando. No outro dia eu estou aqui de novo. E no outro dia eu estou de novo. E no outro dia eu estou de novo. E no outro dia eu estou de novo. Eu sei que às vezes eu estou 2, 3 vezes por dia. Pastor, mas eu não tenho esse tempo. Eu sei que você não tem esse tempo. Porque às vezes, me perdoe, porque você tem muito mais tempo para estar olhando para o seu celular. E às vezes você acha que isso vai se espairecer. Você acha que isso na sua mente vai funcionar. Não funciona. Porque depois que você se desconecta daqui, os problemas vêm como uma forma de download, pá! E você já está lá se lembrando: meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Meu Deus, se fulano de tal me pagasse o que está me devendo, meu Deus, já dava para me aliviar. Mas o fulano vive passeando, tirando foto para cá, para acolá, e eu amaldiçoando o fulano. Está vendo uma traste desse? Olha uma praga dessa, rapaz, me devendo. E olha só onde é que está passeando. Olha o restaurante que está, olha aí, ei!
isso não vai resolver. Não vai resolver. Não resolve. Isso só vai encher o teu coração, só vai te chatear, só vai te entristecer, só vai te abater, só vai te desmotivar, só vai fazer você pecar. Não vai te trazer R$1, não vai te trazer um centavo, não vai te trazer uma moeda. Vai para o joelho, olhe para o irmão que está do teu lado e diga aí, vai para o joelho. Vai para o joelho. Vai para o joelho. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque para você receber o que eu vou ler aqui agora, em nome de Jesus, você tem que ter fé. Amém? Versículo 4. Antes buscou ao Deus de seu pai. O que foi que Josafá fez? Antes buscou ao Deus de seu pai. Andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Cuidado com quem tenta te influenciar. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, cuidado. E aí no versículo de número 5, para terminar, diz assim: e o Senhor confirmou o reino na sua mão. Deus vai confiar reino na sua mão, autoridade na sua mão. Se você recebe é pela fé, recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Deus vai confirmar reinos na tua mão. Pastor, mas como é que vai confirmar reinos na minha mão? Quando Deus diz que Ele confirmou a Josafá, Ele está falando de autoridade. Deus vai confiar autoridade nas tuas mãos. E olha só, para terminar, ele diz aqui: e o Senhor confirmou o reino na sua mão. E recebe, agora só para quem crê. Tem que ser pentecostal até o tutano. Tem que crer no impossível, irmão Ivan. Tem que acreditar no sobrenatural. Tem que deixar de olhar para o que vê, para o que sente e para o que toca, e começar a andar pela fé. E se você receber o que eu vou ler pelo Espírito Santo, porque não fui eu quem escrevi, e você que veio aqui nesta noite, para louvor e glória do nosso Deus, tome posse, porque está escrito como é que Deus vai confirmar. Como é que Deus vai confirmar? E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá. Aleluia! Eu estou vendo pessoas de perto e de longe, Deus trazendo você à lembrança para te abençoar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está na Bíblia. Foi Josafá que saiu pedindo? Foi Josafá que saiu pedindo? Foi Josafá que saiu pedindo? Você está conseguindo entender o que eu estou lhe dizendo? Está entendendo, doutor Rafael? Entendam isto. A Bíblia diz que o coração do ser humano está nas mãos do Senhor, como os rios, como as torrentes de água, assim como Deus os coordena, também estão no coração dos homens. E a Bíblia Sagrada está dizendo que o Senhor começou a usar pessoas para enviar presentes para Josafá. Deus vai colocar no coração de pessoas. Pastor, mas espera ainda, será que vai ser um perfume que eu vou ganhar? Pastor, espera ainda, não sei o que é que vai ser, mas se você está crendo, receba em nome de Jesus. Eu só sei que se você chegar para mim nesses dias e dizer: pastor, ou mandar uma mensagem, não sei o que é que vai acontecer, mas eu estou falando não é para os que precisam, eu estou falando para os que creem, porque Josafá é um mendigo, Josafá é pobre de marré, Josafá não tem onde cair vivo, porque morto cai até numa poça de lama. Josafá, com todo respeito à palavra, é um lascado, me perdoe, eu estou falando da forma do ser. Josafá, coitadinho, um bichinho, oh meu Deus do céu, ele vive de Bolsa Família. Josafá, na verdade, ele recebe seus R$200 por mês, porque o governo dá. É assim a vida de Josafá. Então Deus olha para Josafá e tem peninha de Josafá, Caio. Aí Deus diz assim: bichinho do meu bichinho, eu vou te abençoar, bichinho, porque tu está precisando. Amém? Você não está conseguindo entender quem era Josafá? Quem era Josafá? Quem era Josafá? Quem era Josafá? Na matemática humana, quem era para dar a quem?
Na matemática humana, quem era para dar para quem? Me diga, pelo amor de Deus, você não está entendendo, você não entendeu. Você tem que tirar essa mentalidade de necessidade da tua mente. Se você não se livrar desse pensamento de necessidade de dentro de você, o que você vai receber é migalhas, trocos. Se precisa, em nome de Jesus, liberte a sua mente. Tire esse projeto de escassez de dentro de você. Porque senão o que você vai receber é migalhas. E migalhas não suprem necessidades. Migalhas não resolvem problemas. Liberte-se disso. Então eu vou perguntar para terminar, em nome de Jesus. Quem era Josafá? Quem era Josafá? Então vamos lá, se Josafá é rei, quem era para dar presente a quem? Era o povo que era para dar presente a Josafá, ou Josafá que era para dar presente ao povo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo de Deus. Você vai receber presentes, Deus vai usar pessoas. Não é porque você precisa, mas por conta de uma mudança de mentalidade que Deus vai fazer dentro de você. Em nome do Senhor Jesus. Veja que a Bíblia diz que Josafá está muito bem, obrigado, ele é o rei, ele tem tudo, glória a Deus, se fortificou, tinha guarnições, era o cara, tudo bem, e Deus vai usar pessoas para abençoá-lo. Deus vai usar pessoas, e quando alguém chegar para você, olha para o irmão que está do seu lado aí, que vai para falar, fala de perto ou de longe, mas ficar de boca fechada vai perder a bênção. Quando a pessoa se aproximar de você, diga, quando alguém se aproximar de você e for te dar presente, se você for dizer que não precisa, manda para mim. Está ouvindo, doutor? Se alguém lá no seu trabalho chegar dizendo assim, eu vou aumentar teu salário, não precisa, manda para mim. Não mate a semente. Não seja pobre o suficiente, mentalmente falando. Eu não estou falando de condição, estou falando de mente, para dizer, não precisa. Não precisa. Não precisava se preocupar. Não precisa. Isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Me perdoe, me desculpe, mas chega para alguém financeiramente próspero, próspero mesmo de verdade, próspero, e vai lá e dar um presente para eles. Eles dizem isso? Eles, não precisa, eu nunca ouvi. Eles ficam felizes, alegres, contentes, recebem e te dão um abraço. Quanto que nós, me perdoe, na maioria das vezes, não precisa não precisa se incomodar não precisa se preocupar não. Aí Deus olha para a pessoa e diz assim, já que você não está celebrando o que eu estou te enviando, então não precisa receber mais. Então eu lhe digo pelo Espírito Santo, quando pessoas chegarem com oportunidades de crescimento para você, quando a pessoa vai recebendo, irmão, isso aqui é profético, em nome de Jesus. Por isso que o diabo fez de tudo para impedir que muitos nesta noite não viessem, porque precisavam e precisam ouvir o que você está ouvindo. Quando pessoas se aproximarem de você, em nome do Senhor Jesus, para te dar presentes, com oportunidades para te abençoar, talvez vão pessoas chegar para você e dizer, olha, tem esse remédio aqui, e vão te entregar o remédio sem você precisar comprar. Sem precisar comprar. Pessoas talvez vão chegar para você e vão dizer assim, olha, sabe o que é que acontece? Eu estou com um piso lá na minha casa, e eu decidi que eu não vou mais querer esse piso, e ele custou R$1.000, eu passo para ti a R$200. Não, mas é muito barato, deixa eu comprar por 1.200, deixa. Quando pessoas chegarem até você para te abençoar, receba, celebre, festeje, comemore,
se alegre, dê uns 3 abraços, um aleluia, uma rajada de língua e diga: ô glória! Que Deus te abençoe.